Comemoramos, neste dia 5 de outubro, os 30 anos da Constituição Republicana, a Constituição Federal, a Carta Magna, a Lei Fundamental. Este instrumento de organização do poder político, do poder social, do poder econômico, do poder religioso, este instrumento que resgata a eticidade, a moralidade e a dignidade da pessoa humana como centralidade das ações no Estado e do Estado. E percebam que esta casa parlamentar respira hoje o oxigênio da autonomia administrativa conferida a este ente estatal, que é o município, graças à Constituição Federal de 1988. Sempre ouvi que a Constituição é o que constitui a ação do Estado, a ação do indivíduo, a ação das instituições que constituem a vida social. E naquele momento efervescente, vivido não apenas em Brasília, como em todos os municípios brasileiros, tivemos ali a representação dos índios, dos negros, das comunidades das mais diversas culturas religiosas. Tivemos ali a representação do valor social do trabalho, da livre iniciativa, da perspectiva empresarial, laboral, que se reuniram. Não foi em 88 que iniciou a realização dos pilares, dos sustentáculos da Constituição. Tivemos um movimento já em 84, um movimento em 85, onde assistimos e acompanhamos, doutor Edson Domingues, o movimento das diretas já. Recordo que eu ia para a sala de aula com uma camisa em verde e amarelo, escrito: eu quero votar para presidente. Passamos por uma perspectiva de composição indireta, até chegarmos à garantia deste direito de participação, de ser partícipe e não apenas telespectador daquilo que ocorre no seio social e de como nós gerenciamos isto. Mas percebam, a Constituição é um espelho da nação. Ela reflete a nação na sua grandeza, na sua miséria. Ela reflete ideais que devem ser seguidos por esta nação. A Constituição, ela destaca, reconhece e promove tantas e tantas pessoas, tantas ideias e tantos valores. Recordo que quando iniciei o curso de Direito, recebi, pela orientação paterna, o alerta de que a Constituição é o cérebro da pessoa humana, enquanto o processo é a sua coluna dorsal. De nada adianta termos um instrumento processual que nos possibilite uma mobilidade na busca da sua maior efetividade, se não tivermos um cérebro, um comando, e a Constituição é o que comanda, é a inteligência, é a sabedoria. E já diria Sófocles e Antígona, a sabedoria é de longe a primeira condição para a felicidade humana. A Constituição é um instrumento de sabedoria. E tenho uma alegria por ter sido despertado já pelo professor Lênio Luiz Streck, nos primeiros anos de graduação, a importância de divulgarmos a Constituição. E de 2004 até 2010, dando aula, tive o prazer e a responsabilidade de distribuir mais de 15 mil exemplares da Constituição Federal Brasileira. Meu agradecimento aqui à gráfica do Senado, aos senadores gaúchos, paulistas e baianos que me mandaram constituições para que eu pudesse distribuir, ao parlamentar da época, deputado César Schirmer, que me concedeu 800 exemplares deste que ainda possuo hoje, da Constituição Federal, era o Renato, seu assessor, e me concedeu mais 200 cópias do Código Civil. Senador Zambiase me concedeu 1.200 exemplares da Constituição Federal, mais inúmeros outros exemplares de legislações complementares ordinárias que nasceram da Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
o Código de Defesa do Consumidor, percebam, instrumentos legais necessários, fundamentais, que nasceram dos ideais, das diretrizes políticas e dos comandos normativos da Constituição Federal de 88. Deputada Ieda Crucius também nos encaminhou material, deputado Fabiano Pereira, deputado Farré, todos encaminharam constituições nesta luta que eu sempre tive para divulgar o ideal da Constituição. E o então deputado estadual Jorge Pozobon conseguiu a primeira realização de 10 mil exemplares da Constituição, sem nenhuma marca de deputado, de bancada ou de partido, porque não poderíamos fazer naquela época. E questionamos por que a Corag não faz exemplares da Constituição Federal, e passamos a fazer exemplares da Constituição Federal e estadual para os parlamentares, para que se distribuíssem. Aliás, já lembro aqui o dispositivo do artigo 64 dos atos transitórios, que diz que também esta Casa Legislativa do município deve promover exemplares para serem distribuídos em escolas, em igrejas e em toda a comunidade. Porque esta deve ser uma linguagem, e é uma linguagem acessível a todos, porque diz respeito a todos. Mas, vamos lá, Aristóteles já nos alertava que o homem é um animal político e racional, que possui a palavra, a pá que lavra, que movimenta o solo das emoções, das percepções. A Constituição é um conjunto de palavras, que reflete um conjunto de valores. Se identificarmos o conjunto, o sistema normativo enquanto uma árvore, a Constituição está nas raízes, que filtra a realidade deste solo. O que nós temos na evolução do Estado? Do Estado liberal, a perspectiva do respeito às individualidades, assegurar garantias fundamentais, separar os poderes em uma linguagem mais atualizada, a descentralização das funções do Estado. Percebam, não é a vontade de um soberano, é a finalidade de uma república, de um interesse público de todos e cada um. E neste contexto, a evolução do poder legislativo, que nós pertencemos, do poder executivo com as suas responsabilidades, do poder judiciário com a sua missão, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Geral da União. Nós temos a Advocacia Geral num todo, a Advocacia Pública. Quantas instituições não foram contempladas pela Constituição Federal? E quero fazer a referência aqui a tantas quantas for possível dentro deste prazo. Mas lembro, o termo Carta Magna vincula-se a uma ideia da Constituição inglesa de 1215, João Sem Terra, e lá, chamada Carta Tributária. Os barões pagavam para ter representatividade no poder. Mais recentemente, com a Constituição mexicana de 1917, com a Constituição de Weimar na Alemanha, a ideia de um Estado social, de um Estado de bem-estar social, e já importando esta ideia dos direitos sociais a serem protegidos, promovidos, garantidos pelo Estado. A Constituição Federal de 88, ela começa pela pessoa humana. Diferente das demais, a própria Constituição de 46, que era notadamente republicana, democrática e talvez uma das melhores, nas palavras de Carlos Maximiliano, quando fala do princípio da legalidade, a legalidade é um escudo protetor das liberdades individuais e coletivas. A legalidade é antecedida por um culto ao Estado. O Estado é cultura. E diria já o professor Gomes Canotilho, me diga os adjetivos que cercam a tua sociedade, que eu te direi as diretrizes da tua Constituição. É liberal, é social, é promovedora, é dirigente. Qual é o adjetivo vinculado à nossa Constituição? A Constituição cidadã, a Constituição da participação. E a participação em casas legislativas, em conselhos. Estamos aqui recentemente, agora, no dia de hoje, diante de um conselho de educação, de um conselho de saúde, a representação religiosa nos seus mais diversos credos, isto que tem que aflorar, ser compreendido, reconhecido e promovido. Mas percebam, nas constituições anteriores, iniciávamos com o Estado, iniciávamos com a tributação do Estado. Nesta não, nesta começamos com a pessoa humana, com o poder soberano popular. Todo o poder emana do povo, já descreve o artigo 1º.
E mais, no seu inciso primeiro, a soberania é um poder do povo, pelo povo e para o povo, como diria Lincoln. A soberania, que é a responsabilidade, o dever de participarmos para legitimar este poder que emana do povo. O inciso segundo, a cidadania, não é apenas o direito de votar e ser votado, mas de participar permanentemente das decisões do Estado. O inciso terceiro, do artigo 1º, o mais importante, a dignidade da pessoa humana. Ela é, sim, como diriam decisões do Luiz Roberto Barroso, o critério hermenêutico para a interpretação de todas as demais normas. Ela é o sustentáculo da felicidade existencial humana. Ela é um comprometimento da humanidade, uma visão humanista, um resgate axiológico de valores. E percebam quantas leis decaíram, foram retiradas do ordenamento jurídico ordinário por violarem princípios de igualdade e dignidade da pessoa humana. Quando falávamos em filho bastardo, o filho havido fora do casamento, uma violação frontal à igualdade e à dignidade da pessoa humana, retirando direitos daquela criança que não por aventura da mãe, por ter se envolvido com uma pessoa casada, afrontando a instituição do casamento, não, por uma questão cultural da época, atrasada, injusta, desumana, indigna. E nós resgatamos um tratamento igual, isonômico a filhos, havidos dentro ou fora do casamento. Todos são dignos, nenhum é bastardo. A perspectiva da mulher desaflorada, também. Tínhamos uma disposição no Código Civil de prazo prescricional para o caso de uma mulher casar desaflorada. Poderia ser devolvida até em 10 dias depois do casamento, mas não tinha essa disposição para o homem. Se fosse desaflorado, violava a igualdade, dignidade da pessoa humana. Nós temos ainda uma perspectiva da mulher adúltera. Percebam, o direito sempre foi um instrumento de poder político. Ele é resultado, ele é produto de uma correlação de forças em uma sociedade, em um determinado momento histórico. E a Constituição de 88 nos resgata esta perspectiva de democracia, de tratar todos de forma igual, porque todos somos iguais. Inciso 4º, falamos no valor social do trabalho e da livre iniciativa, contemplando interesses de ordem social e de ordem da iniciativa privada, de ordem liberal, mas devem coexistir em harmonia. Assim também pregado no artigo 170, quando inaugura a ordem social, no artigo 170, quando inaugura a ordem econômica, financeira. A ordem social já no 192 também nos remete a isso, quando fala em saúde, no 196. Qual é a função desta correlação de forças entre o interesse liberal e o interesse social? Mas muito temos a reconhecer dentro da Constituição Federal. O artigo 3º da Constituição fala dos objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária. E talvez este primeiro valor, a liberdade, liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de exercício profissional. Estávamos há pouco aqui ouvindo representantes de um credo religioso, que foi perseguido por governos, e recordo aqui palavras do desembargador Geraldo Prado, do Rio de Janeiro, quando alertou que no Brasil já se prendeu pelo posse de guia, a religião espírita. Pessoas que portavam as suas guias eram presas, porque nós não tínhamos um Estado laico, um Estado de respeito às liberdades religiosas, e esta liberdade é fundamental, podermos acreditar naquilo que efetivamente nos toca o coração, e nos dirige, nos guia. Quero lembrar que falamos em fraternidade, enquanto solidariedade, enquanto compreensão que formamos um todo de muitas partes. E a Constituição tem este compromisso no objetivo fundamental, no preâmbulo e em toda a sua gama de disposições legais. Mas o valor ainda, eu diria, da igualdade, igualdade de condições, igualdade de acesso, igualdade de tratamento por parte do Estado. E esta igualdade, ela também, paradoxalmente, oferece momentos
da necessária desigualdade por um princípio de justiça e equidade, tratar de forma desigual aos desiguais, o consumidor e o produtor, o trabalhador e o empregador, mas sempre na busca da justiça. E a Constituição é um instrumento que viabiliza a realização da justiça. Temos muitos apontamentos feitos dentro do artigo 5º, quando falamos, já no início, que esta é uma garantia assegurada, posterior ao regime de exceção, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante. Esta é uma garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, a luta contra o racismo. Quantas garantias nós não conseguimos consolidar? A perspectiva da intimidade, no artigo 5º, inciso 10, também contemplado no artigo 21 do Código Civil. A Constituição, ela é uma amálgama da realidade social. Ela é uma fonte de esperança, de realização. Mas vamos além. Nós vamos nos reportar aqui ainda as bases de um processo justo. Não falamos mais em devido processo legal no âmbito judicial, e os advogados compreendem isso e buscam isso, e aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão à presença do presidente da OAB de Santa Maria, Dr. Félix Lamartine, e também o reconhecimento ao Dr. Ricardo Breyer. Nós estamos muito bem representados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Meu reconhecimento aqui ao presidente Lamáquia, da OAB Nacional, meu reconhecimento aqui à doutora Karine Brunet, da Universidade Metodista, aos colegas da Faculdade da FADISMA de Santa Maria, da FAPAS, da Antônio Meneghetti, que aqui estão presentes. Nós todos compreendemos no estudo do processo atual que não decorre apenas da terminologia devido processo legal, mas o devido processo justo. E o que ele traz de novo? Bases constitucionais. O novo processo civil é um direito constitucional aplicado. E explico, já nos primeiros 11 artigos, quando fala no princípio da boa-fé, princípio da cooperação, quando fala nesta, eu diria, diretriz do processo justo, que são provas lícitas, direito a ampla defesa e contraditório, direito a ser julgado por um juiz competente, direito a um prazo razoável do procedimento judicial, e ainda, na minha leitura, o mais importante, do artigo 93, inciso 9, o direito de ter decisões fundamentadas, motivadas. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, proferindo um habeas corpus, que ele diz, é o direito de informar, de ser informado e de ter as suas informações reconhecidas na sentença, na decisão judicial. Este princípio, que é o princípio da motivação da sentença, é que possibilita o avanço de um Estado arbitrário para um Estado discricionário. E aí reside a maior vigilância da advocacia na atividade jurisdicional. O juiz não decide conforme a sua vontade ou a sua consciência. O juiz decide em função da sua finalidade de promover a justiça. E quando encontrar a justiça em conflito com a lei, deverá julgar a partir do ideal de justiça, hoje oportunizado pela Constituição Federal, que positivou direitos fundamentais. A Constituição Federal positivou o princípio da moralidade, da eticidade, e nós temos nesta casa um exemplo vivo da importância desta garantia. Dr. Edson Domingues, advogado, que foi vereador aqui na época e que criou o chamado caso Sapatão, ajuizando uma ação popular prevista nessa Constituição, no artigo 5º, inciso 73, demandou uma ação por atos de improbidade, por a questão da moralidade administrativa. Nós acompanhamos um processo durante 12 anos, e a decisão, resumidamente, foi a seguinte: embora imorais, caracterizam-se como legais os atos, razão pela qual não ganhamos procedência naquela causa, porque a ação era de 84. Em 88, foi positivado o princípio da moralidade administrativa. E se nós tivéssemos ajuizado o processo, 4 anos depois, o resultado teria sido outro. A Constituição Federal trouxe a moralidade, a eticidade, prevista no artigo 37, caput, e consolidada enquanto instrumento para o cidadão, no artigo 5º, 73,
todo cidadão é parte legítima para propor uma ação popular, que visa anular atos imorais ou atos que possam degradar a questão ambiental. E não faço aqui uma crítica aos vereadores da época, porque era uma questão cultural. Assim como não posso fazer uma crítica hoje a uma conduta machista de 30 anos atrás, porque era uma questão cultural. Mas cabe a nós hoje atualizarmos essa cultura. E quando recordo destes meandros da Constituição de 88, e nós tínhamos aqui um movimento cultural efervescente, bandas como Legião Urbana, Cazuza, Renato Russo, Betinho, que era um poeta, a educação que nos deixou, aqui em Santa Maria, a Banda Fuga, que nasceu de 3 bandas, a Banda Fuga lançou um primeiro LP, e a chamada era Omissão Nunca Mais, Proteção para a Paz, e já em 88 tinha uma letra falando de políticos, parem de falar e me escutem, por favor. Eu vivi este momento cultural, e ali nós iniciamos a compreensão da importância de participarmos ativamente da vida da sociedade. Iniciei a faculdade no início de 90, momento posterior à Constituição, e lá fui embriagado por ideais de humanismo, de criticidade, de responsabilidade. Vamos além, não podemos estacionar. Direitos políticos, no artigo 14, que consolida a ideia da soberania popular. Partidos políticos, artigo 17. Vamos avançar um pouco o município, as competências do município. O artigo 37, que é considerado o artigo da limpeza, LIMP, é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A acessibilidade, no inciso 1º, a responsabilidade do Estado, no parágrafo 6º do artigo 37. E percebam, recebi nesta terça-feira um convite da editora Fórum de Belo Horizonte para estar presente em Salvador, do dia 6 ao dia 8, congresso alusivo aos 30 anos da Constituição Federal. Os palestrantes, todos os ministros do STF e mais o professor Canotilho, de Portugal, Coimbra. O tema, responsabilidade. Os ministros estarão dialogando e refletindo sobre o tema da responsabilidade no Estado Democrático de Direito. E o que trouxe de novo a Constituição neste tema da responsabilidade? O Estado é responsável pelos atos praticados, pelos seus agentes e a novidade, e por aqueles particulares que atuam para a realização do interesse público. Então, concessões, permissões, autorizações, se nós não fiscalizarmos estes que estão prestando serviço, nós responderemos. Quando a gente fala em responsabilidade do Estado, sim, não vivemos mais o período do the king not the wrong, o rei não responde, o rei não erra, o rei erra, o presidente erra, e nós temos o artigo 54, no artigo 82, a previsão da responsabilização por atos do Executivo, que deponham contra uma moralidade administrativa, que deponham contra o cumprimento da decisão judicial, e nós temos que compreender isso, porque quem paga a conta é a sociedade. Quando ocorre um desastre por má fiscalização ou má estruturação do poder, quem paga a conta é a sociedade através da tributação. E precisamos compreender isso. Mas vamos além. Princípio da participação, no artigo 37, parágrafo 3º. Como é que nós podemos participar buscando informações aos órgãos competentes? É importante refletir sobre isso. Na descentralização de funções ou separação de poderes, compreender o executivo, legislativo e judiciário. Essa relação que deve ser harmoniosa, que deve ser independente, mas que deve ser solidária. Isto é fundamental compreender. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em 89, avançou muito. Trouxe também ali o princípio de participação, de economicidade. Nós temos uma gama principiológica que precisa ser compreendida para ser melhor efetivada. Mas quero ainda, neste período em que nos é oportunizado, fazer uma referência aqui à instituição do Ministério Público. E o meu reconhecimento a este órgão, que é um órgão que efetivamente trouxe uma esperança maior ao povo brasileiro. Porque tem o Ministério Público, dentro das suas atribuições, a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais. Atenção à envergadura moral e atividade sempre legítima dessa instituição. Quero me reportar aqui ainda aos defeitos da Constituição.
aos defeitos de representatividade do artigo 45, onde trouxe, eu diria, uma representatividade equivocada neste conjunto de estados brasileiros, a perspectiva de crítica ao sistema de repartição de receitas também, tributárias, como os municípios sofrem com isso. Nós temos que refletir, e muito, sobre essas realidades. No artigo 205, autonomia universitária, o que significa autonomia universitária? Temos que aprofundar essa releitura. No artigo 220, o acerto da vedação à censura. É inadmissível a censura. A imprensa tem que ser livre por ser a vista da nação. Temos que reconhecer ainda, na perspectiva do artigo 221, quais são estes princípios que norteiam as atividades da comunicação social. E é importante que a gente observe o jornal, a novela, os programas televisivos, à luz dos princípios do artigo 221 da Constituição Federal. Quero me reportar aqui ainda a perspectiva do meio ambiente. E só nessa temática necessitaria de no mínimo 30 minutos para falar. Mas o acerto da proteção às presentes e futuras gerações, a cidade sustentável, a cidade resiliente, o que é isso? E quais os instrumentos legais criados a partir da Constituição? Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos, Plano Nacional de Saneamento, a importância disso para a dignidade da pessoa humana, para a saúde, para a integridade das condições existenciais humanas. Nós vamos além, quando falamos da família, da criança e ainda do adolescente e do idoso, inaugurando o artigo 226, a família, esta unidade, a célula que constitui o tecido social, como é tratada, como é vista, como é promovida a família hoje. E aqueles que não têm família, é a família monoparental, a família pluriparental. Nós temos hoje novas figuras que precisam ser compreendidas e respeitadas. Quero destacar ainda a ideia que nós temos em relação à função de cada um de nós para a concretização da Constituição. A Constituição não é folha de papel. A Constituição não é uma lei cega. É uma carta aberta aos seus intérpretes, como diria Conrad Hess. E a força normativa dela depende da força social que lhe empresta validade, legitimidade e eficiência. E devemos qualificar a sociedade para que possamos realizar a Constituição. Esses 30 anos apresentam avanços e retrocessos, porque a sociedade, nestes 30 anos, apresenta avanços e retrocessos. Falava do movimento cultural na década de 80, o movimento cultural hoje corresponde ao que nós desejávamos há 30 anos atrás? Regrediu? Como é que está hoje a representação dos movimentos sociais? São legítimos? São efetivos? Ou servem de massa de manobra? Aí me reportaria a Albert Einstein na sua carta escrita a Sigmund Freud durante a Segunda Guerra Mundial. Precisamos de pessoas que pensem com os próprios pensamentos, que observem as coisas com autenticidade, com legitimidade, e não nos entregarmos a massas desorientadas e irracionais. A liberdade, que é um dos valores preponderantes da Constituição Federal, deve ser exercida com responsabilidade, racionalidade, razoabilidade, amabilidade. De todos os princípios que identificam a Constituição Federal, e leciono essa disciplina há 15 anos, digo, o maior deles é o princípio do amor, é o princípio de saber cuidar. A Constituição, se interpretada e aplicada da forma correta, nos conduz à felicidade. E essa, sem sombra de dúvidas, é o desafio maior, é o valor maior. Como diria Aristóteles em Ética Nicomanos, a felicidade existe em si mesma, não depende de outras coisas. A Constituição é um instrumento, é um meio, é um caminho para realizarmos a felicidade geral de todos e cada um, porque ela nos garante os direitos da igualdade, da liberdade, da fraternidade, da sustentabilidade. Hoje, o maior desafio para realizarmos a felicidade é realizarmos o compromisso axiológico desta Constituição, que é a cidadania, é a Constituição cidadã da palavra de Ulisses Guimarães. E o que é cidadania? É participar, é respeitar e incluir os distintos na unidade social. E nas eleições que observamos agora,
percebemos o tamanho desse desafio. Uma sociedade dividida entre nós e eles, quando na verdade todos somos partes de um mesmo corpo, células do mesmo tecido. Precisamos nos compreender enquanto unidade e lutar juntos pela realização dos valores constitucionais que há 30 anos atrás foram, de forma muito inteligente, muito oportuna e muito justa, aqui esculpidos. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador André Agues Domingues, pelas suas considerações.